Embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos falar sobre SAF no Fluminense. Amanhã tem Fluminense Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo para as nossas pretensões no ano. E é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, né? O assunto principal desse canal aqui sempre é e foi, será futebol, né? Mas, obviamente, a gente precisa falar de todos os assuntos e o assunto SAF é um assunto que, pelo menos nos próximos meses, talvez até que no próximo ano inteiro, mas enfim, a gente não sabe exatamente quando vai acabar, vai precisar ser tema de pauta, ser tema de estudo e tema de debate nosso aqui, aí em alguns momentos até salpicado de eleição, também porque tem eleição no final desse ano. Então vamos embora, é uma situação que a gente vai ter que conviver, gravar. Eu tô gravando esse vídeo aqui na noite da quinta-feira, né, mais precisamente na madrugada da quinta-feira. É um assunto que a gente vai precisar aprender, que é... Acabei de gravar sobre Fluminense e Vasco, semifinal da Copa do Brasil. Provavelmente na noite dessa sexta eu vou gravar um pré-jogo de Fluminense e Corinthians, mas nesse meio tempo a gente fala sobre SAF. E foi um assunto, cara, que eu acho que desde segunda-feira, quando a gente ouviu da boca do Carlos de Barros a proposta da LZ Sports, né, da LZ Partners, que é dona da LZ Sports, que é um fundo de investimento pela compra da SAF do Fluminense, na reunião do Conselho Deliberativo. O que eu mais fiz desde então, mesmo tendo aniversário da minha esposa, tendo jogo contra o Bahia e jogo do Vasco Botafogo, que também nos interessava, também parei para assistir, e as minhas obrigações como pessoa também ali, enfim, meu filho, tá vindo uma outra filha por aí, e as minhas obrigações naturais do canal também, o que eu mais fiz dentro disso tudo foi mergulhar para entender. Já li, reli, já resumi, já tentei entender, já fui buscar outras propostas de SAF do Fluminense, de SAF no Brasil, para poder entender melhor tudo aquilo que foi falado sobre a SAF do Fluminense. Assisti muito conteúdo bom, assisti conteúdo não tão bom, mas assisti também, porque às vezes sai alguma coisa positiva. Assisti opiniões de especialistas, conversei com alguns especialistas que, enfim, ainda não tiveram tempo para participar de um conteúdo e a gente está tentando levar... Falei aqui, né, do Capelo, enfim, já troquei ideia com o Irlan Simões também, que já participou lá no Jornada. A gente está tentando levar esse tipo de conteúdo, eu gosto de levar mais para o Jornada. Então a gente vai ter esse tipo de conteúdo sim, tá? Mas eu quero que você aí agora que está assistindo o Raiz Tricolor se inscreva no canal Jornada KTO 1902, que é o meu projeto onde eu sou sócio do Fio e do Vitor Lessa, e a gente tem ali todo um time de jornalistas, de equipe, para poder fazer todo esse conteúdo. Aqui no Raiz Tricolor, eu normalmente tento trazer um pouquinho mais, tenho feito essa virada um pouquinho de chave nos últimos anos, trazer um pouquinho mais da minha visão sobre tudo aquilo que eu vi. Ouvi muitos especialistas interessantes que trouxeram pontos pertinentes. E eu gravei, logo depois da proposta, vocês vão se lembrar, eu gravei um vídeo aqui no Raiz Tricolor falando as minhas primeiras impressões. Tudo aquilo que eu gostei, o que eu não gostei, aquilo que me chamou a atenção. E aí quando eu vi que o Carlos de Barros, CEO ali da LZ Sports, né, o fundo de investimento da Lazuli, que tem interesse em comprar o Fluminense e fez a proposta, quando eu vi que ele deu algumas entrevistas, eu falei, opa, peraí, então algumas daquelas minhas dúvidas iniciais vão ser esclarecidas nessas entrevistas. Ele falou no Sport TV, falou na Casa TV, e deu entrevista também, vou recomendar, porque quando eu estou gravando não está no ar, mas quando isso aqui estiver indo pro ar, a entrevista já tá. Ele deu entrevista pro canal do Lessa também, tá? E é uma entrevista, de todas as que eu vi, a entrevista a melhor, porque foi mais direcionada. E esse acho que é o primeiro ponto. As outras entrevistas elas foram feitas para apresentar o conteúdo que ele falou na segunda-feira para o público geral. E a entrevista lá do canal do Lessa, como eu já vi antes de ser lançado, eu posso testar para vocês, que é um conteúdo para quem tinha dúvidas acerca de segunda-feira, ter essas dúvidas esclarecidas. E algumas delas eu vou falar aqui no vídeo também, mas não deixa de ir lá não, porque ficou bem legal a entrevista. E a gente está tentando levar ele no Jornada. Alô, Carlos de Barros, venha com a gente no Jornada para a gente esclarecer ainda mais questões ele também e participar desse processo efetivamente também. Mas vamos lá, eu criei a ideia desse vídeo era ser assim, problemas que ainda precisam ser explicados da SAF do Fluminense. E muitos deles foram explicados, tá? Mas problemas que eu considerava na segunda-feira que precisavam ser explicados. Vamos começar pela parte da dívida, tá? Como vai se resolver a dívida do Fluminense? O Fluminense hoje tem quase 900 milhões de reais de dívida.
E o que a gente ouviu o Mário Bittencourt falando durante um bom tempo foi que se o Fluminense achasse um investidor que estivesse disposto a botar um dinheiro no Fluminense, e aí ele falava na época sem assumir o controle, botar um dinheiro no Fluminense e quitar essa dívida, o Fluminense já teria capacidade de um investimento muito mais alto financeiramente, que deixaria de gastar pagando a dívida. Obviamente, quando ele falava isso, ele falava de uma maneira mais solta, não é quitar a dívida inteira, tem dívida ali que não tem nem por que você quitar, porque você acabou de fazer a dívida. Por exemplo, Soteldo hoje é uma dívida, porque o Fluminense acabou de comprar o Soteldo. Enfim, se falava muito disso. E aí, na proposta, e a proposta é uma proposta inicial bem enxuta, quando falou 15 páginas, eu falei, cara, é pouco. Porque normalmente esse tipo de proposta, assim, é uma proposta que eu não conseguiria ler, de tão grande. Mas eu consegui ler algumas vezes. Então, não existe ali um claro plano de pagamento de dívida. Existe o que está dito de que a dívida vai sair da associação e vai para a SAF do Fluminense. E por que não existe? Dentro das entrevistas que ele deu, o Carlos sendo o representante dos investidores, ele chegou a falar que a ideia é chegar para os credores. O que são os credores? Por exemplo, é o governo federal, na questão de imposto, por exemplo. É o Leandro Eusébio, que saiu do Fluminense. Sei lá, estou imaginando aqui. Tá? O Gum, por exemplo, botou o Fluminense na justiça pouco tempo atrás. O Gum está lá exigindo receber 3 milhões de reais. De que ele não recebeu de FGTS, de não sei o quê. Isso é um exemplo. É o Fluminense chegar pro Gum e falar, olha, você tá aqui no RCS, você vai receber daqui a 15 anos, talvez. Você tem que receber 3 milhões. 1,5 e eu te dou agora. E aí, se o Gum aceita, vale a pena você pegar 1,5 que você mata 3 milhões de dívida. Então, a ideia é abrir outra rodada, porque meio que com o RCE você já meio que faz isso. Outra negociação para reduzir, antes do fechamento da compra, reduzir o valor da dívida. E a ideia é pegar desses 500 milhões de reais que vão ser aportados direto no Fluminense, 250 milhões logo assim que iniciar o contrato, no dia seguinte, outros 250 milhões daqui a 2 anos, a ideia é pegar parte desse valor e justamente utilizar para aniquilar parte dessa dívida. Então existe esse claro plano de pagamento de valor fechado? Não, mas existe um claro plano de ação. Hoje, com o RCE e Profut, uma parte com RCE, dívida de execuções trabalhistas, o Profut já dívidas tributárias, né? A ideia é utilizar esse aporte, imagino eu, porque são dívidas que estão equacionadas para serem pagas durante 50 milhões de anos para frente, dívidas de muito tempo para frente, mas que você tem que pagar de qualquer jeito, que às vezes você tem um dinheiro na mão. O Fluminense fez isso em 2019, inclusive, conseguiu quitar algumas parcelas lá do final, antecipar uns pagamentos, você consegue até um desconto legal. Ele chegou a falar numa das entrevistas, e eu confesso que algumas dão uma misturada na minha cabeça, que após um olhar mais criterioso ali, pode ser que eles foquem em, não estão conseguindo reduzir muito essa dívida e tal, então vamos investir no elenco e, enfim, essa dívida aqui já está muito bem equacionada, o valor que a gente está recebendo de desconto é muito pouco, então vale a pena a gente tentar fazer dinheiro agora e lá para frente a gente vai resolvendo essa situação da dívida. Eu não sei se é possível, mas senti falta desse plano mais claro de pagamento de dívida. Esse plano veio muito detalhado e muito interessante nas entrevistas, mas nem tanto na proposta. E aí, acho que a gente chega primeiro no grande ponto, acho que de discussão, que é até uma frase que ele usou, que é: ninguém vai tirar o lucro até que 6,4 bilhões de reais sejam investidos. Essa história dos 6,4 bilhões de reais de investimento no Fluminense causou um ruído muito grande. E eu tenho muita curiosidade de entender como veio isso. Porque muitas perguntas ficaram depois de segunda-feira. Por exemplo, existe um cronograma para esse investimento? Tipo, um cronograma anual? Ele falou numa das entrevistas que a ideia é ir ascendendo esse investimento. Então, sei lá, 200 milhões em um ano, 300 milhões em outro, 700 milhões mais para frente. Não é ser um investimento de 614 milhões anualmente por 10 anos para bater 6 bilhões e 400 mil reais, não. 400 milhões, né? Numa entrevista da Cazé TV, ele chega a dizer que a atualização e correção dos valores ainda não está discutida. E aí depois, na entrevista para o Lessa, ele diz que esse valor de 6,4 bilhões não tem correção, pois ali estava incluída a correção para os anos para frente.
eu sei que nem todo mundo aqui é obrigado a entender de correção, de desvalorização, de inflação. Então, eu fiz um gráfico para poder te ajudar a entender essa lógica, tá? E eu vou botar esse gráfico aí na tela. É um gráfico extremamente simples, tá? Que é uma projeção, na verdade, mas que serve justamente para você que não entende nada de investimento poder entender a lógica ali do que eu tô falando. Vamos lá. Aí na tela. Hoje, 650 milhões de reais. Eu estou arredondando aqui, né? Vamos dizer que ele fosse investir isso ano a ano. Ele já falou que não é, tá? Ele falou que é ascendente. Mas vamos facilitar aqui um pouquinho a conta. Vamos dizer que ele fosse investido ano a ano isso. Todo ano ele bota 648 milhões de reais no Fluminense. Só que o nosso dinheiro desvaloriza. E a média aí da desvalorização pelo IPCA, que é um dos índices utilizados, é de 4,5% no ano. Então, se você tem 100 reais num ano, se você pegar esses mesmos 100 reais, esconder um potinho e pegar daqui um ano, o seu poder de compra com esse dinheiro, ele vai ser 4,5% a menos, menor, entendeu? Por isso que quando você guarda, por exemplo, dinheiro na poupança ou em algum lugar, ela rende alguma coisa, porque o seu dinheiro está desvalorizando e ela está minimizando essa desvalorização. Dica, não guardem tanto em poupança um dinheiro que você não vai precisar usar na hora, mas enfim. Então, se esse valor não é corrigido, efetivamente, a gente não está falando de 6,4 bilhões de reais. A gente está falando disso na prática. Vai ser esse o dinheiro. Mas quando você vai para o lado teórico, os 650 milhões de reais que eles vão botar em 2026 vão valer 650 milhões de reais. Mas os de 2028 já vão estar valendo 590 milhões de reais. Os de 2030, se você pega 650 milhões de reais em 2030 e no valor de lá de 2030 já vai valer como se fosse um poder de compra de 550 de hoje. E lá em 2036 já vai valer menos de 450 milhões de reais. Ou seja, esse investimento que eles estão prometendo fazer, ele não é o valor real dele de 6,4 bilhões de reais. Se você for para o valor real, né, corrigindo a inflação pelo que ele vem falando. Só que qual que é o ponto, tá? E aí por que eu falei de proposta e entrevista? E que os dois têm que se somar, mas que têm que se juntar na proposta final. É que, obviamente, muitas perguntas ficaram depois que a gente leu a proposta. Algumas foram respondidas de maneira não tão satisfatória, igual essa daí para mim. Por exemplo, de onde vai vir esse dinheiro extra para chegar a esse valor? Isso foi respondido nas entrevistas, vou falar disso já já. Enfim, esse valor, por exemplo, outra coisa que não está na proposta, o valor lá que está em investimento em compra de atletas, que é até a maior parte do valor, 4,7 bilhões, se eu não me engano. Ele vai incluir compras que já foram feitas e ainda não foram pagas porque o parcelamento transborda ali 2027, 2028. Então, por exemplo, o Fluminense comprou, dei o exemplo aqui do Soteldo, cerca de 5 milhões de dólares, um pouquinho menos. Se vier a parcela, provavelmente tem que parcelar para 2027. Está incluído já nisso? Provavelmente tem que estar, porque é uma parcela da frente, ou não. As compras de agora já influenciam. Acho que são coisas que precisam ser detalhadas um pouquinho mais. Só que, como eu falei, nas entrevistas, eu consegui perceber, e aí é uma impressão minha, que, pegando pelas falas do Carlos de Barros, a ideia deles com esse valor colocado ali é tipo assim, cara, a gente não tá de brincadeira, a gente não vai... Olha só, ninguém aqui tá botando dinheiro para poder tirar dividendo. A gente está comprando como se fosse uma compra de um imóvel. Que quando eu morrer, ele não fala isso, tá? É a forma como eu percebi. Quando eu morrer, eu posso nem utilizar esse imóvel, mas quando eu morrer, meu filho tem uma casa para morar. A impressão que me passou foi que a ideia é genuína de colocar uma grana no Fluminense e ter um título de sou sócio da SAF do Fluminense, sou investidor do Fluminense e o Fluminense vai ser perene, etc. Você pode até se perguntar, e eu vi algumas perguntas assim, pô, e é uma pergunta que eu teria curiosidade de fazer pra ele, por que essa galera não botou dinheiro antes? Então, esperou a SAF pra botar dinheiro. E eu tenho um palpite de resposta, eu queria ouvir, né, dos organizadores, até porque o Carlos de Barros diz que ele é um dos investidores também. Por que não botou dinheiro antes? Eu tenho uma impressão de que é simplesmente pelo fator de que
essa galera não bota dinheiro sem se organizar. Não pega dinheiro e tasca no clube. Porque sabe que futebol é um problema sério com a administração. A gente já viu loucuras acontecendo desse tipo de dinheiro mal gasto e etc. Então eu imagino que faltava organização. Faltava alguém tomar de frente e falar, gente, vamos negociar aqui na moral e tal. Então, esses 6,4 bilhões, ele é utilizado para manchete, ele é utilizado para poder pegar o torcedor que tá querendo um sugar daddy, igual eu falei aqui, que é o cara que quer, achando que vai entrar, meu Deus, ele tem 7 bilhões de reais, e agora, a partir de agora, o Fluminense tem 7 bilhões de reais, porque o André Esteves tem 70 e quantos bilhões, eu até perdi agora o número aqui exato de quantos bilhões ele tem, e o Fluminense vai ter também, pega um pouco desse torcedor, mas a intenção genuína por trás disso, isso é a forma como se utiliza o valor, mas a intenção genuína é falar, cara, esse valor aqui a gente vai investir isso. E se a gente não investir, se o Fluminense... É meio que um colchão de que o Fluminense não vai ficar pior do que está agora. A ideia não é o Fluminense ficar pior. Porque eu, quando olho os valores corrigidos, eu olho e falo, cara, o Fluminense vai estar um pouquinho acima do que está hoje financeiramente. É uma SAF, eu diria que a SAF do Fluminense hoje é uma SAF diferente, porque é a primeira SAF que eu estou vendo que é pés no chão e cabeça nas nuvens. A SAF do Ronaldo no Cruzeiro era pé no chão total. A mão não alcançava nem o teto da casa. Porque a ideia era limpar o Cruzeiro. Comprou na Série B, era botar na Série A brigando pra não cair mesmo. Mas não vai ter desespero de investimento. Era muito pé no chão. Era pé no chão até demais. Não almejava muitas coisas. A SAF do Botafogo, vou usar do Vasco aqui principalmente. A SAF do Vasco era só cabeça nas nuvens. E a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a folha vai ser igual a do Flamengo, blá, 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 blá. Tinha pé no chão nenhum. A SAF do Fluminense me parece até agora, essa proposta, ser um equilíbrio ali entre esses dois. Porque quem tá com o pé no chão sabe que a gente não vai ter folha acima do Flamengo, gente. Não tem como. O Fluminense hoje, e não é uma projeção, o Fluminense gere mais receita do que o Flamengo. Então como que o Fluminense vai gastar mais do que o Flamengo? Como que essa conta vai fechar? Acho que isso é um papel que eu tenho tido aqui já há um bom tempo de explicar isso. Eu gravei um vídeo aqui, inclusive, falando logo depois do 8-0 do Flamengo Vitória, falando isso. Então, cara, a SAF não vai resolver essa bronca aí, tá? Essa bronca aí é uma bronca de outra época. Mas me pareceu, vendo esses valores, que, olha, a gente não vai entrar pra poder ferrar o Fluminense. Provavelmente o Fluminense não é essa a ideia. Mas, por outro lado, a gente também não vai ficar te impressionando à toa. E esse valor me pareceu que foi utilizado para impressionar muito mais por uma estratégia de lançamento, e aí não sei o quanto isso tem a ver com a estratégia de contratação da empresa de comunicação e etc. que foi contratada, ou o quanto que isso tem justamente só a ver com o torcedor que se empolga com qualquer cifra que vê. Mas vamos lá, respondi um monte aqui agora com essa questão da projeção financeira, né? As perguntas que eu tinha. Existe um cronograma para esse investimento? Falei, não existe. Tá? Eles dizem que vão ser ascendentes, até por conta dessa desvalorização da grana, mas não existe. Pode ser investido mais no final, mais no meio. Pode ser que eles olhem como uma boa oportunidade. Por exemplo, chega no meio desse ano, eles olham e falam, ó, o Flamengo tá eliminado da Copa do Brasil. Vamos meter mais 3 contratações, porque a gente sabe que o caminho tá livre, tá sem Flamengo e Palmeiras. A gente pode bater esses 100 milhões da Copa do Brasil, e aí mete uma contratação, torra um dinheiro a mais para poder trazer um jogador que pode ser decisivo e a gente ganhar 100 milhões da Copa do Brasil aproveitando esse cenário. Pode ser. Não sei como é que vai ser a governança nesse caso. Atualização e correção dos valores ainda não está discutida. Depois ele diz na entrevista lá com o Lessa de que sim, já estava, né, e não vai ter correção dos 6,4 bilhões. Alguma possibilidade desse investimento de revenda antes do investimento completo? Isso eu vou falar na parte de revenda. De onde viria esse dinheiro a mais? É porque assim, o Fluminense hoje, como eu falei aqui, ele vai... A promessa é que se invista um pouco acima do que o Fluminense investe hoje. Só que, para isso, o Fluminense precisa arrecadar um pouco mais do que arrecada hoje. De onde viria essa grana? Ele diz que seria basicamente ele usa alguns pontos para poder falar isso. Uma gestão ainda melhor, mais gestão é o termo que ele usa, mais investimento em elenco, ou seja, bota mais dinheiro no elenco, vai trazer mais dinheiro de premiação. Isso eu acho extremamente arriscado. Entendo que é necessário, mas acho extremamente arriscado.
mas acredito também que ele não está falando aqui de 200 bilhões, até porque não é esse valor, mas 200 milhões de dólares em um jogador e etc. Não é um investimento desenfreado, igual o Botafogo fez, por exemplo. O Botafogo, por exemplo, está fora de Copa do Brasil e Libertadores e não vai ser campeão brasileiro. Ou seja, os investimentos que o Textor fez, numa decisão de pênalti, o Vasco classificou. E aí, como é que ele paga agora? Entendeu? Esse é o risco que eu falo que o futebol tem. E que um ano pode ferrar por 5 ou 6, igual tá o Galo. E aí, outra forma que ele fala que vai entrar dinheiro é mais premiação com o melhor produto do futebol brasileiro, inclusive direito de transmissão internacional. É uma grande aposta da galera para alguns anos. A formação da Liga, uma venda melhor de direito de transmissão, eleva o valor do Fluminense, porque você passa a ter mais dinheiro entrando. Então, daí viria esse dinheiro extra para poder adquirir esse investimento. E aí ele fala sobre venda e revenda também. Por quê? A ideia, que é uma coisa diferente que está sendo feita na SAF do Fluminense, falando sobre novos aportes, qual que é a situação? Nos outras SAFs, você tinha um dono bilionário e esse dono, ele, a seu bel prazer, podia colocar mais dinheiro no clube. Vou dar um exemplo aqui. O Pedrinho BH acha que o Cruzeiro está precisando só de um centroavante, ele adora o Germancano. E ele olha e fala, para tirar o Germancano do Fluminense custa 10 milhões de dólares. E aí ele olha e fala, mas no caixa do Cruzeiro não tem 10 milhões de dólares agora para tirar esse cara lá. Eu vou bancar do meu bolso. Eu tenho 1 bilhão de dólares, então eu vou bancar do meu bolso 10 milhões, não vai fazer tanta diferença para mim agora, e vou botar esse jogador lá, que com esse jogador o Cruzeiro vai voar, e eu sou Cruzeiro, é cabuloso. As outras SAFs tiveram uma pegada dessa pro torcedor, de que o dono tinha muito dinheiro, então ele podia deslocar dinheiro seu, colocando no clube. Isso é perigoso no longo prazo, porque imagine um filho que vive com o dinheiro que o pai gera trabalhando. O pai morreu, acabou o filho. Né? O filho não gera nada. O clube tem que gerar dinheiro. E aí, na SAF do Fluminense, qual vai ser a forma de mais dinheiro ser aportado? Pelo que eu entendi das entrevistas. A ideia é que já esteja atrelado uma opção, tem no contrato, na proposta que eles fizeram tem isso, uma opção de colocar mais dinheiro. O André Esteves olhou e falou, não, eu quero colocar mais dinheiro no Fluminense. Comprando mais percentual. Nesse caso, esses novos aportes estão condicionados a mais percentual para o investidor. Por quê? Porque existe o preço do Fluminense na proposta, tem uma cláusula ali da proposta que eu fui me atentar um pouco mais depois, que basicamente se a LZ Sport quiser efetuar a compra de mais percentual do Fluminense, eles estão comprando 66%, arredondando ali. Se eles quiserem comprar mais 10%, vai pegar o valor que o Fluminense está sendo vendido agora, o valuation geral, contando dívida, etc., vai dividir e chegar ao percentual que o Fluminense quer vender. Então, por exemplo, o Fluminense está vendido por R$1 bilhão, estou usando valores fictícios, R$1 bilhão, e eles quiserem comprar mais 10%, basta que eles paguem mais R$100 milhões, eles ficam com mais 10% do Fluminense. Isso é bom porque não fica essa cara de mecenato de estar colocando mais dinheiro sem ter contrapartida. Não, tem uma contrapartida ali. O Fluminense, entre aspas, 35%, 25%, porque 10% pela lei da SAF tem que ficar com o Fluminense, 25% para torrar ali ainda para entrar dinheiro novo. Por outro lado, no contrato diz que isso vale até 2030, e aí o preço do Fluminense estaria congelado até 2030. Se, por exemplo, o Fluminense fecha em 2027, a Liga fecha um super contrato de TV internacional, a gente passaria a ter um valor maior, o Fluminense. Só que já existiria uma opção de compra pelo valor de hoje. E isso eu acho meio complicado. É o valor de hoje corrigido ali pelo... Acho que é... Não sei se esse é pelo IPCA, mas tem um índice ali de correção desse valor, mas ainda assim é só correção pela inflação mesmo. Não tem a possibilidade dessa atualização. É uma faca, como diz o ditado, a faca de dois legumes, né? Porque você acaba ficando um pouco preso, mas tem essa contraproposta. Enfim, é uma resposta que a gente teve. E outra é que não há outra punição para o grupo de investidores em caso do Fluminense não chegar a esses 6,4 bilhões
de reais de investimento, além deles não poderem tirar o dinheiro, ao que parece, pelos 10 anos, ou enfim, enquanto não chegarem nesse investimento de 6,4 bilhões de reais, eles não podem tirar nenhum lucro do Fluminense. A única punição é essa, não poder tirar nenhum lucro. Eu acho que deveria haver uma proporcionalidade para a cláusula de revenda também. Por mais que não seja essa a intenção, e está bem claro pelas entrevistas que não é a intenção da LZ Sport de revender o Fluminense, não num curto nem num médio prazo, eu acho que deveria ter no contrato, porque opiniões mudam, desejos mudam, situações mudam, deveria ter no contrato também um mínimo de investimento que precisaria ser gerado e investido no futebol, nem que seja vendendo mais percentual, deveria ter isso como trava para uma revenda. Eles só podem começar, né, só podem revender daqui a 5 anos. Então, por exemplo, por que não metade desse valor? Olha, metade desse valor tem que estar investido no Fluminense para que eles possam revender. Porque senão, hoje, da maneira como está no contrato, na proposta que foi feita, a LZ Sport pode efetuar a compra, botar esses 500 milhões de dinheiro extra, não botar mais nada, não botar valor nenhum em 2026, 27, 28, 29, 30, chegar em 2030 e revender o Fluminense. Por um valor mais alto do que comprou agora. Sem ter botado mais nada. Pelo que está na proposta, está dessa maneira. Eu acho que isso pode ser desenhado de uma maneira melhor. Sobre a cláusula de revenda, como eu falei, o objetivo é claro, é de que a ideia não é revender de maneira nenhuma, a ideia é que numa necessidade... Ah, tá. Isso é interessante também. Ele falou, cara, se um dos endinheirados lá, dos investidores, precisar por alguma questão pessoal revender, pô, cara, eu comprei aqui, eu gastei 10 milhões de reais, só que tô com uma doença familiar, apostei tudo num cavalo azul, deu o cavalo vermelho, perdi meu dinheiro todo, vou precisar tirar esse investimento que eu fiz do Fluminense. A ideia não é que isso seja revendido para outra pessoa aleatória. É que a própria galera que já está investindo, eu pego 1 milhão dos 10 dele, eu pego 2, eu pego 3 e compre do próprio cara, entendeu? Como se fosse um negócio de família, que um familiar quer sair e a própria família junta e compra o percentual daquela pessoa para que não tenha um estranho ali no meio. A ideia inicial é essa. E até por isso, alguns detalhes dessa situação de revenda de contrato precisarão ser amarrados num contrato definitivo, na proposta definitiva que eles irão mandar. Eu fazendo uma análise um pouco mais específica, olhando os balanços, etc., eu achei que o valor de investimento em base ficou muito próximo do que é hoje, e considerando que esse valor vai ser corrigido, a obrigação de investimento em base está quase que um valor mais baixo do que a gente tem hoje de investimento em base. O balanço do ano passado, por uma questão contábil, ele não traz mais esse detalhamento que vinha de investimento em base, né? Uma mudança ali na forma de se apresentar esse balanço. Mas, comparando com 22 e 23, eu não botei 21 porque tem questões de pandemia ali ainda, o investimento está muito próximo. Acho que, enfim, como é um investimento base, poderia ser um pouco mais alto. E é complicado, porque só para fechar, sobre questão de clube associativo e participação na governança da SAF. Hoje, a ideia é que eles tenham como se fossem 8 gestores, 8 presidentes, 8 sábios, 8 anciãos, são 8 pessoas que estariam nesse comitê de gestão da SAF do Fluminense. 6 pessoas são indicadas pelos investidores e outras 2 pessoas são indicadas pela associação. Que é a associação? Eu e você. Nos 6, a gente não palpita em nada. Nada. Nos 2 daqui, é o nosso voto de sócio, vai ser aonde o nosso voto de sócio vai estar valendo. Eu vou votar no Fio, porque o Fio está dizendo que vai indicar 2 gestores, um gestor X e um gestor Y. E o Lessa, que é o outro candidato da eleição de daqui a 3 anos, vai ter a possibilidade de indicar gestores A e B, que vão se pensar diferente. A nossa voz vai ser nisso. E tá 6-2, eu acho que... Até uma pergunta do Luizinho lá na entrevista da Cazé, que é interessante porque ele pergunta, tá, mas se o Fluminense, por exemplo, abaixar muito a dívida, a nossa participação vira 49%. Não vira mais 35%. A gente vai ter mais cadeiras nesse comitê de gestão? E aí o Carlos de Barros diz que... ele fala ali, explica, mas pelo que foi dito, isso não foi conversado
e se não foi conversado até agora, talvez não seja conversado mais. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar como condição. Aí você pode até virar e falar, pô, Gabriel, mas você quer a galera da piscina, a galera do clube associativo, lá na parada e etc, lá no meio? Cara, é uma merda, mas eu quero que a gente possa indicar pessoas boas pra lá. O comitê de gestão da SAF, ele precisa ter representatividade da torcida. Senão, gente, depois virou uma empresa. E aí, eu falo isso, a galera às vezes não acredita. Você vai torcer pra empresa. É complicado essa situação, entendeu? Então, acho que é uma coisa pra se pensar ali também, nessa possibilidade. Até pensando no futuro, da gestão tá uma merda, tá tudo muito ruim, a gente tá na terceira divisão de novo, etc. Dos sócios se levantarem, isso aconteceu já em outros países. Na live com os Lancemões a gente citou alguns exemplos disso. Os sócios se levantarem e recomprarem a SAF do Fluminense. Até pra isso a gente precisa ter voz também. Entendeu? Então acho que são algumas... Vídeo longo, nosso, mas todo vídeo de SAF vai ser longo, né? Mas acho que são, como eu falei, são problemas que ainda precisam ser explicados. Alguns foram. E de verdade, assim, cara, depois que você assistiu esses 30 minutos aqui, eu preciso dizer, são 3 da manhã. Eu estou já há um bom tempo muito preocupado, 3 e 2 da manhã. Há um bom tempo já muito preocupado com essa questão toda da SAF. Porque eu vi os processos de outros clubes, e quando você vê de outro clube, você vê com um pouquinho de pé atrás ali que você já tem, você não está envolvido emocionalmente, você consegue ver com muito mais clareza. Eu acompanho muita gente que produz conteúdo sobre isso. Sou ouvinte, sou leitor, sou consumidor, sou telespectador de muita gente que fala sobre esse assunto, por mais que não seja da minha área de atuação. Mas o trabalho do jornalista é isso. É ouvir o especialista e traduzir e colocar a informação correta para o espectador. E eu tinha muita preocupação com esse processo de SAF, tenho muita preocupação com esse processo de SAF no Fluminense, justamente por saber que é algo definitivo, justamente por saber que é algo repleto de contos da carochinha, de gente pegando e aumentando, falando que, olha, é mas pode ser 10, e a torcida comprando, é 10. Por isso que estão preocupados de início com esses 6,9 bilhões e como isso ia reverberar, mas acho que a torcida está sabendo lidar com isso. Acho que está havendo uma cobrança por explicações muito interessante, e aí é onde eu viro aqui a questão. E tenho achado as respostas dadas, a estratégia montada e as respostas dadas pelo fundo, mais especificamente aqui pelo Carlos de Barros, boas até agora, satisfatórias. O que ele não respondeu de maneira satisfatória, eu ainda tenho esperança que a gente coloque isso na cláusula definitiva, ou então teve uma boa explicação para isso. Mas tenho achado até agora o processo de SAF do Fluminense bom. Eu gosto sempre de deixar isso. Gabriel, a SAF é boa? Não, gente, a gente fala do processo, a gente não tem a SAF pronta ainda. E a gente ainda vai ter um longo caminho para isso. E eu acho que é papel meu aqui também, e eu já faço isso há um bom tempo, mas deixar claro que esse tipo de SAF me parece um tipo de SAF muito mais interessante, pensando que daqui a 10 anos eu quero torcer pro Fluminense ainda. Eu não quero ter que ter trocado de time, porque o meu time, igual o Santa Cruz, só joga 2 vezes no ano, igual aconteceu no ano recente, acho que 2024, o Santa Cruz foi assim. Eu não quero que o Fluminense esteja afundado, esteja na merda, tenha acabado. Eu não quero que o Fluminense esteja no Jornal Nacional sendo falado não de gol que ele vai jogar na Libertadores daqui a pouco, o gol que fez, mas que o Fluminense esteja sendo falado de que está tendo uma assembleia para votar uma abertura de um novo CNPJ, porque aquele CNPJ do Fluminense foi a falência. Que Laranjeiras seja montado um circo lá, não porque a gente alugou porque estava sem dinheiro na merda, porque isso já era muito ruim, mas porque foi leiloado e quem comprou fez aquilo. É essa a minha preocupação. Minha preocupação não é o título de amanhã. É a permanência na primeira divisão daqui a 10 anos. O título de amanhã pode vir. Acontece de vir. A gente está na semifinal de Copa do Brasil agora sendo associativo. Do lado de lá tem um Vasco, que já foi SAF e é associativo ainda. Tem um Corinthians que ainda é associativo com um monte de problemas. E um Cruzeiro que é SAF. Ou seja, resultado esportivo, futebol, tem os suas particularidades ali também. Então a minha visão é sobre o processo de SAF. E o processo de SAF, todas as respostas que eu tenho ouvido até agora,
analisando a proposta. Aí eu vejo uma série de problemas na proposta. Vou ouvir as entrevistas. Como eu falei, ainda não tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Carlos Baus, mas o microfone está aberto para a gente poder trocar uma ideia maneira aqui sobre esse futuro do Fluminense na proposta de compra da LZ Partners. Todo disponível aqui para a gente poder fazer isso aqui também. Ou lá no Jornada, que é a minha prioridade. Tudo que eu tenho ouvido até agora tem sido satisfatório. E é isso que eu acho bom dizer, tá? Para não dizer tudo, pelo menos a maioria. E eu sou alguém que fiz um compromisso com vocês de ser totalmente crítico nesse processo. Mas não o crítico, para poder encerrar, porque eu tinha 30, já tenho 35. De ficar esbravejando e gritando e reclamando e ser alguém que só é contra por ser contra. Esse não é meu perfil. Não é meu perfil. Nem quando eu tive motivo para ser assim, vocês sabem o que eu tô falando, nunca foi meu perfil. Porque meu desejo não é mentir pra você. Eu posso estar errado, mas meu desejo não é mentir pra você. Não é fazer um personagem. Não é hoje, porque eu sou aliado de alguém, eu dar uma opinião X e amanhã, quando essa minha boa relação com alguém acaba, ou quando algum interesse meu acaba, eu começar a dar opinião anti-X. Não é esse o meu perfil. Nunca vai ser. Nunca foi aqui no canal. Você pode pegar vídeo de 19, de 18, o canal já tá com 7 anos, quase 8 aí já. E você vai ver eu falando do mesmo jeito, com a mesma verdade, com a mesma lógica daquilo que eu tô pensando, mas desde meu pensamento mudou, né? Porque se em 8 anos meu pensamento não tivesse mudado, vocês não estariam mais aqui assistindo, vocês estariam assistindo alguém parado no tempo. E não é essa a ideia. Bem como também não o inverso. Eu não... A ideia aqui do canal é que não seja, e eu tinha muita preocupação com isso, simplesmente um panfleto da gestão ou um panfleto da empresa que está fazendo a proposta da SAF. Não é isso. É uma análise crítica, como o próprio nome já diz. Eu vou criticar, eu vou analisar, eu vou trazer os problemas que eu estou percebendo para poder entender e você ter e sair bem informado. E eu estou muito orgulhoso de tudo aquilo que o Grupo Jornada, eu não sou sócio do canal do Lessa, por exemplo, nem do canal Gol de Barriga, mas eu sou sócio do Fio e do Lessa, do Jornada no canal 20, e assim como eles não são sócios aqui no Rede Tricolor. Mas estou muito orgulhoso da forma como a gente está lidando, da forma como a gente, individualmente em grupo, está sendo referência para quem está de fora ver e enxergar a real do processo de SAF do Fluminense. E, obviamente, se o processo estivesse sendo tudo atabalhoado, igual alguns clubes estão sendo, a gente estaria botando o dedo na ferida e falando: isso aqui está sendo roubo, isso aqui está sendo um golpe, isso aqui está sendo errado, isso aqui está sendo... A gente teria, e assim como a gente já fez em alguns momentos que a gente achou que deveria ser feito. O inverso também. A gente também não tem rabo preso para poder elogiar e achar e dizer quando a gente acha que um processo está sendo feito corretamente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!